do seu coração. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Oh, aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Aleluia. me alegrarei em ti, Jesus. Sim, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Amém. Pastor pregando na sexta-feira e trazendo a mensagem de que nós devemos nos alegrar nos dias maus. Aquela mensagem ficou no meu coração. E hoje eu quero trazer uma outra palavra para você nessa noite, amém? E se você está com a sua Bíblia, quero que você pegue ela aí. Nós vamos abrir ela lá no livro de João, capítulo 9, amém? Pegue seu copo com água, a roupa, a chave. Nós vamos estar orando daqui a pouquinho, amém? Eu quero fazer uma breve meditação, uma palavra tão conhecida por nós, amém? Glória a Deus. João, capítulo 9, versos 35. Diz a palavra de Deus para o teu coração. Jesus se revela a um cego. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e és o que fala contigo.
Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Prosseguiu Jesus e disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar com você de duas coisas que aconteceu nessa passagem. E antes de eu falar, eu quero contar a história para você desse cego. Por que Jesus se revelou a este cego? Por que Jesus se mostrou a esse cego? A Bíblia diz, aqui em João capítulo 9, um pouquinho antes, nos conta a história de um cego, que a Bíblia diz que desde nascença ele não enxergava nada. E estava Jesus passando em Jerusalém. E junto com Jesus estavam os seus discípulos. E aí Jesus avistou aquele cego, olhando para aquele cego. E os seus discípulos então olharam também, e creio eu que se compadeceram daquele cego. E aqueles discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou para que ele fosse cego assim? Ele ou os seus pais pecaram para que ele vivesse dessa forma? Jesus então respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Foi assim para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. E logo em seguida diz a Bíblia que Jesus cuspiu no chão. Está lá no capítulo 9, verso 1. Jesus cuspiu no chão e, fazendo um lodo, pegou aquele lodo, untou os olhos daquele cego e disse para ele: vá até o tanque de Siloé e, chegando lá, lave os teus olhos. E diz a Bíblia que aquele cego ouviu a voz do Senhor Jesus, foi até o tanque de Siloé e, chegando lá, lavou o seu rosto e voltou. A Bíblia diz que ele retornou enxergando. Oh, glória! O que eu quero falar para você é que a gente tem a péssima ideia de achar que tudo de ruim que acontece na vida das pessoas é por causa de algum pecado, é por causa de algum erro que ela cometeu. E nem sempre é assim. E a gente vê isso através dessa passagem, onde Jesus se revela a esse cego e fala para os seus discípulos: olha, ele não pecou, os pais dele não pecou, não foi por causa de maldição hereditária, nada disso. Foi assim porque Deus precisava se revelar na vida dele. E existem algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, não é porque nós estamos vivendo o errado, não é porque nós estamos no erro, mas é porque Deus quer se revelar para nós. Porque em determinadas áreas, muitas vezes, nós estamos cegos espiritualmente. Nós não estamos conseguindo enxergar a verdadeira essência do que Deus quer mostrar para nós. E então, Deus permite que nós venhamos a viver certas situações ruins na nossa vida, para que a glória dele, para que o poder dele possa se manifestar na nossa vida, no meio de nós. Ele não pecou, os pais não haviam pecado, mas a glória tinha que se manifestar na vida dele, e também, não só na vida dele, mas em torno da vida dele. Todos aqueles que estavam em volta dele também precisavam enxergar a glória de Deus. Veja que através de uma pessoa, Jesus pode se revelar para muitos. A Bíblia diz que aonde Jesus passava, uma multidão seguia Jesus. Eram muitas pessoas que iam seguindo ele, porque sabiam que ele fazia milagre, que ele tinha palavras sábias, né? Muitas pessoas iam indo atrás de Jesus. E aí, eu quero trazer uma revelação para você, nessa hora, que Jesus, quando ele olha para a terra,
ele não enxerga uma multidão. Assim como ele não enxergou uma multidão, a Bíblia diz que ele enxergou o céu. Aleluia. Jesus, quando ele olha para a sua vida, quando ele olha para as pessoas que estão à volta de você, para a multidão de pessoas que cercam você, aleluia, ele olha para você. E ele olha com um olhar especial. Ele olha com um olhar misericordioso. Ele olha com um olhar de querer mudar a sua vida, de querer transformar você, de querer fazer com que você comece a enxergar as coisas de uma forma diferente. A gente tem o hábito de enxergar as coisas que estão à nossa volta de acordo com o que os nossos olhos acham, de acordo com o que o nosso coração está sentindo. E nem sempre aquilo que está acontecendo em torno de nós é exatamente o que o nosso coração está sentindo, porque a própria palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração do homem. O nosso coração se engana, o nosso coração enxerga muitas vezes coisas onde não tem, o nosso coração enxerga coisas muitas vezes que não existem, mas a gente consegue enxergar. E Jesus está tentando mostrar para nós, aleluia, que o que Ele quer fazer através do seu poder é fazer com que nós venhamos a enxergar tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, de acordo com os olhos dele. Por isso Jesus disse para aqueles discípulos: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Foi assim, para que o poder de Deus, do meu Pai, se manifestasse na vida dele. Oh, glória a Deus. E eu quero trazer essa mensagem para você. Nessa hora, Jesus não está enxergando a multidão dos seus problemas. Jesus não está enxergando a multidão que está acompanhando a sua volta. Jesus não está acompanhando, olhando a multidão de palavras que você tem ouvido. Jesus está olhando para você. Jesus quer curar você. A multidão precisa de cura? Precisa. Mas cada um vai ter o seu momento certo. Cada um vai ter a sua hora certa. Não precise se preocupar. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. Aleluia. Ela é firme, ela é eficaz. E quando ela sai, quando ela é direcionada, ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, diz a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Oh, glória! Então não precisa se preocupar com a multidão. Não precisa se preocupar com as palavras que estão falando. Aleluia! Com o que estão achando de você, do que estão falando de você. Não se preocupe. Cada um vai ter a sua hora certa. Aleluia! Cada um vai ter o seu encontro com o Senhor, mas no momento de Deus, não no seu momento, não no meu momento. É Deus que escolhe. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia! Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, e há tempo de se afastar. E talvez agora, nesse momento, seja o tempo de você se afastar dessa multidão e ter o seu encontro verdadeiro com o Senhor. Porque Jesus quer se revelar a você. Talvez você não enxergou a Jesus até o dia de hoje, porque até então você estava cego. Mas assim como o Senhor apareceu e se revelou a esse cego, Jesus se revela a você nesta noite. Há 2 coisas que aconteceram. Primeiro, havia uma condição para que aquele cego recebesse o seu milagre. Aleluia. Havia uma condição para que as coisas na vida dele mudassem. Hoje, a gente tem o braille para as pessoas que são cegas, elas conseguem ler o que está, né? Quando a pessoa é cega, ela é treinada, ela é ensinada, ela consegue ler o braille.
e saber o que está escrito, saber o que está sendo falado. Mas naquela época não tinha braille. Naquela época não havia comunicação de um cego. Ele era excluído de uma sociedade. Ele vivia de humilhação. As pessoas não davam crédito para eles. Aleluia. E agora vem Jesus e olha direto para um cego, para uma pessoa que precisava, para uma pessoa que carecia da misericórdia de Jesus. Aleluia. Havia uma condição. Era como se Jesus dissesse para ele, quando Jesus falou assim, olha, cuspiu no chão, untou ali e colocou nos olhos dele, e falou para ele, vai até o tanque de Siloé. A primeira coisa era que ele tinha que obedecer. Se ele quisesse mudança de vida, ele tinha que ouvir a voz do Senhor e colocar a palavra de Jesus em prática. Uma outra coisa, uma outra condição que havia, é que ele não via o que Jesus tinha feito. Talvez se fosse uma pessoa que enxergasse, visse Jesus cuspir no chão, untar com a saliva dele lá a terra, formar o lodo e colocar, talvez sentisse nojo, talvez sentisse repúdio daquele ato de Jesus, porque todo mundo já sabia que bastava uma só palavra que a pessoa era curada, bastava só um desejo do Senhor para que a pessoa recebesse a cura. Mas para aquela cura específica, era necessário cuspir no chão, fazer o lodo na terra e colocar nos olhos e dizer, vai até o tanque de Siloé. Ele precisava primeiro, aleluia, a primeira condição que ele tinha era de obedecer. A segunda era de crer, sem ele ver. Ele só ouviu, ele não viu Jesus cuspir no chão, ele sentiu talvez algo geladinho nos olhos dele. Aquilo bastou para ele achar que Jesus estava colocando remédio nos olhos dele, talvez. Aquele cego, diz a Bíblia, que ele foi, caminhou, não era perto, era longe do local. Jesus havia saído do templo, Formosa. Era longe o tanque de Siloé, até o cego chegar lá. Quantas pedras aquele cego encontrou no caminho? Aquele cego teve que sair do seu comodismo. Ele teve que sair da onde ele estava habituado a sentar, da onde ele estava habituado a andar, e ir até um lugar que ele desconhecia, que ele não conhecia. Aleluia! E ele foi, ele teve ousadia, ele teve autoridade. Ele colocou no coração dele, eu vou ouvir a voz de Jesus. E vou até aonde eu não conheço, eu não sei o que é aquele lugar, eu nunca fui até o tanque de Siloé, eu nunca lavei o meu rosto lá, mas eu vou fazer, porque é a voz do Senhor que está dizendo. E ele venceu essa dificuldade. Ele saiu do seu comodismo, das coisas que para ele já estava habituado, porque desde criança ele era cego, ele tinha nascido cego, já estava habituado a ficar ali. Só. A terceira condição que aconteceu é que havia um caminho que ele precisava prosseguir. Havia um caminho que ele precisava percorrer. Se Jesus tinha o poder e a autoridade de curar ele através de uma só palavra, ser curado agora, como ele fez em outras curas, agora, fazer aquele homem cego com todas aquelas dificuldades, fazer aquele homem vencer suas dificuldades e ir até o tanque de Siloé, percorrer um caminho para chegar até lá. Talvez Deus quisesse mostrar para aquele cego que ele precisava confiar na voz daquele que falava com ele. Você precisa confiar naquele que tem falado com você. Você precisa confiar, aprender a confiar, aprender a entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Aleluia. Certa vez, lá em João capítulo 14, um pouquinho para frente, João falando
aliás, Jesus falando com seus discípulos, ele disse assim: e vós, sabei o caminho para onde eu vou? Falando para os seus discípulos, perguntando para eles. E então disse Tomé a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus então respondeu a Tomé, aquele que menos acreditava, aquele que tinha que ver para crer. Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Oh, glória! É isso que o Senhor está dizendo para você. Existem algumas condições para você alcançar o teu milagre. Existem algumas condições que você precisa exercitar para que as coisas sejam transformadas na sua vida. Aquele cego teve que percorrer um caminho, e aquele caminho identificava exatamente Jesus, dizendo para ele: siga o que eu estou falando, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia! Então aquele cego obedeceu. Deus queria ver se ele, durante o caminho até chegar ao tanque de Siloé, quantas vezes ele ia tropeçar, ele ia cair, e ele ia levantar, e ia continuar a sua caminhada. Ou se ele ia tropeçar e achar melhor ficar ali mesmo parado, porque ele era cego, tendo autopiedade de si mesmo, sabe? Sentindo pena de si próprio. Eu não vou conseguir porque eu sou um pobre coitado, eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de alguém que faça isso, eu faça aquilo para mim, eu preciso de alguém que me guie. Ou será que aquele cego ia ficar murmurando: esse homem é um louco, ele podia ter me curado, ele curou tal fulano, ele curou tal ciclano. Por que comigo as coisas têm que ser diferentes? Quantas vezes a gente não fala isso? Parece que comigo as coisas são tão mais difíceis. Será que aquele cego não falou também? Será que comigo? Por que será que comigo as coisas não são fáceis? Porque sempre comigo as coisas são tão mais difíceis. E eu tenho a resposta para você. É assim, para que o poder de Deus possa se revelar sobre a sua vida. E para que Jesus possa se revelar a você. Aquele cego jamais ia reconhecer Jesus na vida dele, se ele não tivesse passado por dificuldades até chegar ao seu milagre. E é isso que eu quero te dizer. Quando diz aí, Jesus se revela àquele cego volta, vai até o tanque de Siloé, enfrenta a sua dificuldade, obedece, volta enxergando, ele é levado até os fariseus. E os fariseus começam a falar: aquele homem é um pecador. Porque Jesus havia curado num dia de sábado, e na lei de Moisés não podia haver cura. E então, os fariseus chegam até aquele cego e falam: quem te curou? Você não é aquele cego? As pessoas começaram a ficar admiradas de ver, mas não era aquele cego que ficava naquela esquina, sentado, de cabeça baixa, pedindo esmola? E aí os fariseus chegaram até ele e falou: quem te curou? Ele falou assim: um homem chamado Jesus. Mas aquele homem é pecador, os fariseus falaram, porque ele não segue a lei de Moisés, ele curou num dia de sábado. E então aquele cego virou para os fariseus e falou: olha, se ele é pecador ou não, eu sei só de uma coisa: eu era cego e hoje eu vejo. Aleluia! Ele decretou, ele colocou no seu coração a palavra de Deus, ele decretou para si mesmo a verdadeira cura, porque a verdadeira cura somente nós podemos decretar. E então diz a palavra de Deus, que Jesus então, aquele cego foi expulso daquele lugar. Jesus vai de encontro àquele cego e chega nele e fala: tinham expulsado. Encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tenho visto, é o que fala contigo. E então o cego disse: eu creio.
E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Apenas creia em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Apenas creia. Eu quero orar com você. Quero orar nesse copo com água que você tem aí. Quero orar nessa roupa que você tem aí. E em nome de Jesus, o poder de Deus, o mesmo poder que veio sobre aquele cego, vai vir sobre você. Amém? Aleluia. Creia. Existem algumas condições que você precisa ter para você poder viver o seu milagre. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença agora e venho pedir ao Senhor que o teu poder, o mesmo poder que desceu sobre aquele cego do tanque de Siloé, desça agora sobre esta